Glória a Deus, boa noite, meu povo. Estamos iniciando a nossa live. Maria Bia Bianca, você é de onde? Eu sou de Campinas, Maria, e você? Campinas, São Paulo, tá bom? Já vai falando para mim de onde vocês estão nos assistindo. Idalícia Pereira, Pastor Mauro, Pastor Mauro Baltazar, meu amigão. Pai do Senhor, Pastor Mauro, Deus abençoe sua vida. João Carlos, glória a Deus, estamos iniciando a nossa live, estamos iniciando a nossa célula, hoje com o tema Viva para a Glória de Deus. Eu quero discorrer com vocês esse assunto maravilhoso, tema esse dado aí, né, recebido pela Igreja Batista ali de Santa Bárbara do Oeste, e nós vamos ministrar ao seu coração essa palavra, e tenho certeza que Deus vai falar com você. Joselita Pereira, seja bem-vindo. Edna Gonçalves, Vanessa da Veiga. Pessoal, vai falando para mim de onde vocês estão nos assistindo aí, tá bom? Eu sou o Pastor Marcos, aqui da Comunidade Evangélica Cristo Esperança de Campinas, São Paulo. Nós vamos juntos aí até as 20 horas. E eu tenho célula segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira. Segunda-feira eu passo a célula, o ensinamento aqui da Igreja Batista. Mas na quarta e na sexta nós passamos uma série. Estamos falando sobre o Espírito Santo. Você não pode ficar de fora. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, tá bom? Porque eu tenho certeza que essa ministração, se você for crente, se você realmente quer servir mais e mais a Deus, com mais integridade, com mais perfeição, com certeza essa palavra vai te ajudar nessa caminhada, nesse projeto, tá bom? Estamos contando aqui com a presença da Ana Cláudia, do Ademir Lopes, da Maria Auxiliadora, da Minda Oliveira, da Kaki, do Eberson, do Wilson Francisco, da Carmen, muito lindo. Olha o Israel aqui, o Israel é meu discípulo aqui no Kauai. A paz do Senhor, Pastor Marcos, amém, Israel. Deus abençoe sua vida, varão. Glória a Deus. Manda o link para todo mundo da sua rede aí. Chama os seus amigos para participar conosco. Hoje é um grande dia, é um dia que Deus tem preparado para nos abençoar. Então hoje é a noite da bênção, da palavra de Deus, que pode te ajudar a mudar a sua vida, mudar o seu entendimento e consequentemente aí fazer você ser um crente mais santo, mais perfeito, mais puro, mais limpo, porque em nós não há nada de bom, mas na palavra de Deus, meu Pai querido, só coisa linda. Eliette Maria, Deus abençoe. Moisés Avelar, Andréia Botelho, Roseli Santos, João Pereira, e o pessoal está chegando e não estão falando de onde vocês estão me assistindo. Queridos, é importante que você fale para mim de onde você está nos assistindo, porque a rede, ela entende que se há uma interatividade, o assunto está sendo interessante, o que está sendo falado, a live em si, ela passa a ter uma representação maior para os algoritmos. Então, fala para mim de onde vocês estão nos assistindo e também se você é crente, se você é desviado, se você frequenta alguma igreja, que igreja você frequenta. Também tem uma novidade aqui, querido. Algumas pessoas esteve entrando em contato comigo, pessoas que têm tido muitas vezes dificuldade de congregar, e eles falaram: pastor, por que você não abre uma igreja virtual? Inclusive hoje a Silvia Brito, ela vai estar aí, o primeiro membro da nossa igreja virtual, onde nós vamos estar ministrando a palavra, ensinando essas pessoas, né, diariamente ali, tirando dúvidas, tipo uma assessoria espiritual seria isso, uma liderança pastoral, uma cobertura espiritual para as pessoas. Então, se você porventura está parado, não está frequentando igreja nenhuma, e você quiser frequentar a nossa igreja virtual, você vai entrar em contato comigo no privado, que eu vou passar para você o número do meu telefone, e você vai fazer parte aí do meu WhatsApp, onde eu abri um grupo, tá, de uma igreja virtual, onde eu vou estar ministrando a palavra, ensinando e tirando as dúvidas das pessoas, tá ok? De repente você tem alguma dúvida, tem alguma dificuldade de compreensão sobre algo, eu estarei te ajudando aí, tá bom? Parabéns por Jesus Nazareno, Agência TM, Deus abençoe, Agência TM. Israel Alves também, Bruri, Deus abençoe. O Clebinho está dizendo: eu quero, pastor. Então, Clebinho, vai, marca meu telefone aí já vou passar aqui para você no ar. É o 19 99702 3477, tá bom?
Então, para quem quer entrar aí na nossa igreja virtual, onde eu vou estar ministrando a palavra para você, diretamente ali no WhatsApp, a gente vai estar tirando dúvida, vai estar orando por vocês também, tá? De repente você precisa receber uma oração, tá com alguma crise, alguma dificuldade, eu estarei orando por vocês. É uma assistência, vamos dizer assim, pastoral, né? É mais ou menos isso. É claro que também depois eu vou estar organizando a nossa igreja para fazer os cultos ali, né? As lives. E aí a gente vai estar passando para vocês também através de uma outra plataforma. Aí no caso seria, né, o Facebook, ou quem sabe o TikTok mesmo, o Kawaii. A gente estará passando os cultos lá, tá, da igreja para vocês. Então, se você não está congregando em lugar nenhum, não fique sem congregar. Vem estar com a gente então, tá bom? Então, marca meu telefone aí, é 19 99702 3477, Pastor Marcos, tá bom? E eu vou estar auxiliando vocês aí nessa caminhada. Eu tenho certeza que Deus vai abrir grandes portas de salvação sobre a sua vida, milagres na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, querido, é que resolve tudo, tá? Por isso que nós não podemos ficar sem congregar, por isso nós não podemos ficar sem estar na igreja. Por quê? Porque a palavra de Deus é que traz a solução que nós precisamos. Hoje eu vou estar ministrando, falando aqui, ó, viva para a glória de Deus. Então, o propósito nosso aqui nessa terra, às vezes as pessoas pensam assim, por que uma pessoa aceita Jesus, né, se converte a Cristo, recebe a salvação de graça que Jesus nos dá, e por que ela continua, por que ela permanece nesse mundo, e por que ela não é levada para o céu automaticamente, uma vez que ela já está salva em Cristo? Por que ela continua aqui? Tá? A gente precisa entender que há muitas pessoas ainda que estão nas trevas, elas estão perdidas. E elas precisam de luz. E essa luz não é aleatória. Essa luz ela vai ser levada por alguém que conheceu a luz verdadeira, que conheceu Jesus. Jesus diz, eu sou a luz, aquele que anda em mim não anda em trevas. Então quando você conhece a Cristo, você começa a viver numa outra dimensão espiritual. E as pessoas que estão em trevas, elas vão se direcionar a Deus através da sua vida. É por essa razão que Deus não nos tira daqui. Essa é uma das razões. Eu acredito que existem outras. Por exemplo, Deus é adorado nos céus, Deus é adorado pela natureza, Deus é adorado por tudo que você imaginar, até pelas pedras. Jesus mesmo disse, se esses se calarem, as pedras clamarão. Então Deus é aclamado, é adorado pela natureza, por todo o sistema, né? Porém, Deus precisa de homens que o adorem aqui na terra, em meio a essa podridão, em meio ao pecado, em meio às crises desse mundo. Ele quer que nós o adoremos aqui. Antes de nós subirmos para adorarmos na glória, nós precisamos aprender a adorar aqui, independente das crises, das lutas que a gente enfrenta. Tá aí meu amigão também, Sandro Santos, acabou de chegar lá da Bahia, né? Deus abençoe lá de Salvador. Sandro, Deus abençoe sua vida, meu querido. Seja bem-vindo. Então, a paz do Senhor Jesus. Então, se você quiser fazer parte da nossa igreja virtual, pega meu telefone aí, ó, 19 99702 3477. Já coloca aí no seu celular, já acessa o WhatsApp e já manda um oi para mim, dizendo, pastor, eu quero fazer parte da igreja virtual. Não estou congregando em igreja nenhuma. Se você já congrega numa igreja, não precisa fazer isso. Mas se você não está congregando, se você está praticamente desigrejado, né? Porque a minha concepção seria desviado. Porém, para não ser muito pesado na palavra, as pessoas estão usando hoje o termo desigrejado. Então, se você está sem igreja, por que não então fazer parte da igreja Comunidade Evangélica Cristo é a Esperança, de uma forma virtual? E eu serei aqui o seu pastor, estarei te auxiliando, te ajudando, orando por você, te ensinando a palavra de Deus, tirando as suas dúvidas, enfim, fazendo o papel de um pastor tem que se fazer, tá bom, querido? Então, pega meu telefone aí, você que quer. Já passou um ali dizendo que quer. Nós abrimos a igreja com a nossa irmã querida aí, a Silvia Brito, lá de... Ah, ela acabou de chegar. Deus abençoe, Silvia. A Silvia acabou de dar a ideia pra gente criar esse grupo, criar essa igreja virtual, e ela já acessou, ela já entrou, só que depois dela já entraram mais 2 pessoas, tá? Nessa rede virtual. Eu não quero que você fique sem congregar, eu não quero que você fique longe da presença de Deus. E por isso nós vamos abranger esse trabalho aí, vamos nos dar um pouco mais, né? Mais pra frente, quando a gente melhorar aí as condições lá da igreja, que nem eu falei pra Silvia, eu quero abrir um estúdio lá. É bem provável que a gente comece a fazer live também no período da manhã, para poder auxiliar outras pessoas que não têm condições de acessar aqui a live à noite,
tá bom? Amém, Silvia? Paz do Senhor Jesus, boa noite, Deus abençoe sua vida, seja bem-vinda, tá bom? Já te mandei o estudo. Esse estudo que eu vou passar aqui, já passei para Silvia, né? Com certeza, se você fizer parte também da igreja virtual aqui, você vai estar no nosso grupo, e quando eu colocar o estudo lá, você já vai receber na sua casa, você já vai dar uma lida, e para depois acompanhar comigo aqui, tá bom? E a gente vai estar tirando algumas dúvidas daquilo que for necessário. Amém, Jesus? Deus abençoe. Adélia, Deus abençoe, está dizendo glória a Deus. Maravilha. André Luiz está dizendo glória a Deus. A Marinete Flores Lopes está dizendo glória a Deus, Deus abençoe. J. Souza acabou de chegar. Queridos, então vamos entrar na palavra. Não esquecendo que hoje, na segunda-feira, eu estou aqui com vocês. Só que daqui a pouco, eu acabando aqui, eu tenho que ir para a igreja, porque eu tenho um grupo lá. E essa ministração que eu passo para vocês aqui, eu vou passar lá na igreja também. Por quê? Porque lá tem uns irmãos que também passam essa ministração para a célula deles. Então lá a gente está tirando algumas dúvidas, passando a célula e tendo aquele período de comunhão com eles, tá bom? Então vamos lá. Hoje o tema é Viva para a Glória de Deus. E o texto base é 1 Coríntios 10:31, onde diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. João 17,4 diz assim, o próprio Jesus diz: eu te glorifiquei na oração, né, sacerdotal, ele diz: eu te glorifiquei na terra, havendo consumado a obra que me desses a fazer. Então, toda a vida de Jesus aqui na terra foi totalmente dentro dos padrões de agradar a Deus. Jesus Cristo não fez nada fora disso, nada. Até as palavras que ele dizia: eu falo porque o Pai mandou falar, eu faço a obra que o meu Pai mandou fazer. Quando a Maria chega para ele e diz: olha, está faltando vinho, ele diz: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Por quê? Porque o Pai tinha que sinalizar para ele, para que ele pudesse fazer a obra da multiplicação do vinho. Então tudo que Jesus fez aqui, fez para a glória de Deus, para a glória do Pai, tá bom? A pergunta que eu te faço é, em sua opinião, como nós podemos fazer para viver para a glória de Deus? E é o que nós vamos aprender aqui hoje. Como é que eu posso fazer para viver para a glória, para glorificar, para engrandecer, para exaltar o Senhor na minha vida? Esse é o projeto, o propósito desse ensinamento hoje. A introdução. Viver para a glória de Deus é o propósito maior da nossa existência. O apóstolo Paulo nos lembra em 1 Coríntios 10:31 que devemos fazer tudo para a glória de Deus. Isso significa que cada detalhe da nossa vida, das ações mais simples às mais grandiosas, pode e deve refletir a grandeza de Deus. O próprio Jesus, em sua oração ao Pai, declarou que o glorificou, completando a obra que o havia recebido dele para realizar. Em João 17,4, que nós acabamos de ler. Ele é o nosso maior exemplo de alguém que viveu inteiramente para a glória do Pai. Você está entendendo? Você não pode viver para si mesmo, você não pode viver para a sua glória. Você tem que viver para a glória do Pai. A Bíblia fala de Nabucodonosor, quando ele sai do palácio, ele olha para a grande Babilônia e diz: não é esta Babilônia que eu construí para o meu reinado e para a minha glória? A Bíblia diz que nesse momento foi dada uma ordem para o anjo dizendo: cortai a árvore, cortai a árvore. E ele ficou louco. Por quê? Porque ele fazia algo para a glória de si mesmo. Nós não podemos fazer nada para a glória de nós mesmos. Nós devemos fazer tudo para a glória do Pai. Tá bom? Então ele é o nosso maior exemplo de alguém que viveu inteiramente para a glória do Pai, Jesus. Assim, esse ensinamento nos convida a refletir como temos vivido. Nossas escolhas, palavras e atitudes têm apontado para Deus ou para nós mesmos? O que nós estamos fazendo está sendo feito para a glória de Deus ou para a nossa própria glória? Viver para a glória de Deus é mais do que um chamado, é o sentido da vida. Então não é algo de religiosidade. Pelo contrário, é a essência da vida. Se a gente não achar isso, a vida fica monótona, a vida fica truncada, difícil. Quando a pessoa quer dar fim na sua própria vida, é porque ela não encontrou a razão e o sentido original, que é glorificar a Deus em todas as suas obras. Tá entendendo? Então nós precisamos glorificar a Deus. A nossa vida tem que estar baseada nisso. Foi por esse propósito que Ele nos colocou aqui. Ok? É o sentido da vida cristã. Nesta noite nós vamos aprender juntos como devemos fazer para viver para a glória de Deus. Você precisa viver para a glória de Deus. Eu preciso, nós precisamos. Por quê? Porque só assim a nossa vida tem sentido, tem razão. Sem isso, a vida perde o sentido. Se você viver para si mesmo,
se você viver para agradar homens, se você viver para agradar as coisas deste mundo, tá entendendo? Nós devemos viver para agradar a Deus, para glorificar a Deus. Então vamos ver como que nós devemos viver para agradar o Senhor. A primeira maneira é glorificando a Deus com as nossas palavras. Meu Deus, ministramos esses dias atrás sobre isso, sobre o poder da palavra. Foi ministrado aqui até, tá aí na internet, esse ensinamento que fala sobre o poder da palavra. Nós precisamos glorificar a Deus com as nossas palavras. Um exemplo, você acaba de receber o seu salário. O que você faz quando você recebe o seu salário? Você diz glória a Deus pelo meu salário, ou você diz que miséria, isso aqui não dá para nada, isso aqui que eu vou fazer com esse dinheiro? Então nessa noite, glorifique a Deus com as palavras. Amém? Aprenda isso. Deus quer ser glorificado pelas suas palavras. Essa é uma forma de glorificar a Deus. E palavras, sempre lembrando, não devemos nunca esquecer que palavras são sementes. Todas as vezes que nós liberamos uma palavra, nós geramos uma colheita espiritual. Se você libera uma palavra de maldição, você vai colher maldições. Por isso que quem faz mal para os outros, mesmo debaixo de uma ordem religiosa, ele vai colher o mal no fim da sua vida. Tá entendendo? Não tem como você gerar algo ruim, semear algo ruim e colher algo bom. A Bíblia diz, não erreis, de Deus não se deixe escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ceifará. E as palavras são sementes que devem ser semeadas. Então, como que eu posso glorificar a Deus? Através das minhas palavras. Efésios 4:29 diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavrões, mas só que for boa para promover edificação e para que dê graça aos que o ouvem, ou às que a ouvem. Então nós precisamos liberar palavras que sejam sementes espirituais, que glorifiquem o nome do Senhor, que engrandeçam o nome do Senhor. Tá? Muitos cristãos estão usando os seus lábios, deixando o diabo usar os seus lábios. O fracasso, né? Só palavras de derrota. Queridos, quem faz isso vai colher derrota. Por isso que nessa noite há uma forma de você glorificar a Deus com suas palavras. Selecione as palavras que você vai falar. Tá? Se palavras são sementes que devem ser plantadas, que vão gerar colheitas de bênção, então a primeira coisa que você tem que fazer é escolher as palavras. Porque qualquer agricultor, eu sou agricultor, eu sou plantador, eu trabalhei em roça, eu fui boia fria quando eu era jovem, quando eu era criança. Até os meus 18 anos eu trabalhei na roça, eu fui boia fria, eu conheço muitas coisas de roça. Nós temos uma chácara aqui, eu planto muita coisa. Hoje mesmo já fui lá, plantei um monte de coisa na chácara da igreja. Então eu entendo de plantação. Todo o plantador, ele vai escolher uma semente para plantar. Mesmo que seja uma abóbora, ele vai escolher as sementes da abóbora. Entre todas as sementes que ele tem, ele vai escolher as melhores para ele semear. Então, palavras são sementes. Quando você for direcionar a sua palavra para o seu marido, para os seus filhos, para o seu patrão, para o seu empregado, para o seu amigo, cuidado com as palavras. Porque as palavras que você escolhe pode glorificar Deus ou pode tirar Deus do coração dos outros quando elas ouvirem o que você está falando. Tá entendendo? Então toma muito cuidado. Deus quer ser glorificado pelas suas palavras. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. As nossas palavras têm poder para abençoar ou para ferir, para levantar ou para derrubar. Quando escolhemos falar com sabedoria, amor e verdade, glorificamos a Deus e não apenas com os lábios, mas também com o coração. Glorificar o Senhor através da fala é decidir que cada palavra será instrumento de edificação. Cada palavra que você fala tem que ajudar o seu marido a ser mais, mais teu amigo, mais teu esposo, mais o pai dos seus filhos. Você não pode usar palavras que denigrem essa ideia. Porque se você usar palavras dessa forma, é isso que vai acontecer ao longo do tempo. Eu lembro que quando eu era criança, na nossa época, eu tenho 58 anos. Na nossa época, uma mulher, quando ela tinha relação sexual antes do casamento, ela era colocada para fora de casa. E aí acontecia muitas vezes de algumas meninas começarem a ir para umas festas aqui, uns bailes ali, e começavam o zum, dizendo que elas tinham se perdido.
O que acontecia com essas meninas quando elas faziam isso? Os pais começavam a xingar. Muitas vezes nem tinha acontecido nada, mas os pais começavam a chamá-las de aqueles nomes, aqueles palavrões feios do passado. E o que acontecia com essas moças? Logo elas se perdiam, porque os pais começaram a liberar palavras de maldição sobre a vida de suas filhas. Então tem que tomar muito cuidado. Estou falando de um tempo remoto, um tempo antigo, mas o poder da palavra, ele não está ligado a tempo. A palavra ela vai acontecer em qualquer tempo que ela for usada. Por isso que nossas palavras têm que glorificar a Deus. Escuta bem, o que você quer que aconteça na sua vida é o que você deve falar. O que você quer que aconteça com a sua esposa, com seus filhos, é o que você deve falar. O que você quer que aconteça com a igreja, com os líderes, é o que você deve falar. Nós não podemos falar palavras que nós não queremos que aconteçam, porque elas são sementes. E na medida em que nós falarmos, isso vai acontecer na nossa vida, tá bom? Então, glorificar ao Senhor através da fala é decidir que cada palavra será um instrumento de edificação e não de destruição. Que a nossa boca seja sempre fonte de graça, trazendo vida e esperança a quem nos ouve. Assim, em cada conversa, em cada gesto de comunicação, refletiremos a presença de Deus e glorificaremos o seu nome santo e poderoso. Cada palavra da minha boca, da tua boca, tem que glorificar a Deus. Você tem que chegar com uma solução, com uma resposta. A tua boca tem que ser uma resposta. A Silvia está dizendo aqui, já havia até cantores cantando músicas de morte e morreram mesmo. Quer dizer, liberou a palavra. Começou a cantar algo que ele não quer que aconteça com ele, mas é algo ruim, vai acontecer. Porque as palavras são sementes. Então Deus quer ser glorificado. Eu quero viver para a glória de Deus, mas você vive amaldiçoando, vive falando palavrão. Alguém pode ser pastor, mas e falar na gíria? A gíria, na verdade, é uma comunicação ali daquele grupo atual, desde que a gíria não tenha palavras que fere a moralidade, acho que não há problema nenhum, tá? Se dentro daquele meio ali todo mundo aceita na boa. Agora, se é uma palavra de baixo calão, aí a coisa fica estreito, porque a Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquelas que dê graça aos que o ouvem. Então, nessa noite, quer viver para a glória de Deus? Começa a alinhar a sua boca com a palavra de Deus. Diga o que Deus diz. Fala as palavras de Deus. Se não tem o que falar, fecha a boca. Tem pessoas que nunca falam, mas quando ele abre a boca, ele mata um com as palavras. E geralmente, as pessoas que nunca falam, tem que tomar muito cuidado. Porque as pessoas que falam sempre, eles acabam selecionando palavra toda hora para falar. Mas quem nunca abre a boca, quem fala pouco, tem um problema muito sério. Porque ele já solta uma palavra, ele mata o filho, ele mata a esposa, ele mata o esposo, ele mata o líder, ele mata o pastor, ele pega uma palavra maldita. Então toma muito cuidado com isso. Amém, Jesus? Que nessa noite você entenda que viver para a glória de Deus é alinhar a nossa boca com a palavra do reino. É alinhar a nossa boca com a boa notícia. Eu tenho sempre dito, a Bíblia fala, a palavra do Senhor diz que o Evangelho é a boa notícia. Só que o mundo só tem má notícia. E é interessante que no mundo as boas notícias não vendem. No mundo, se o jornalista começar a falar de muita coisa boa na televisão, ninguém assiste. Tá entendendo? Porque o povo quer ver a desgraça, o povo quer ver o fim, o povo quer ver... Se você estivesse dando bem na vida, o nego vai falar que você está roubando, que você está fazendo um monte de coisa errada. Parece que o mundo está cercado por maldade. Então nós, como cristãos, precisamos alinhar a nossa boca com o Evangelho. Amém, Jesus? Comece a falar o que Deus fala. Comece a pensar o que Deus pensa. Porque precisamos glorificar a Deus com as nossas palavras. Deus quer ser glorificado. Amém, Jesus? Essa semana passou um vento muito forte aqui em Campinas, uma chuva muito forte, e destelhou uma parte da nossa igreja. Daí no dia eu caí num buraco também aqui, porque choveu muito, eu estava na chácara, na hora que eu fui sair, quebrou meu carro. E eu estava tentando guinchar o meu carro para levar para o mecânico, e um irmão manda para mim a foto da igreja que tinha sido quebrada com o vento. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Dois problemas num momento só. Eu glorifiquei a Deus, falei, bom, se Deus permitiu é porque Deus tem propósito. Fiquei na minha, tranquilo. O irmão foi lá me ajudar, resgatamos o carro, levamos para o mecânico, chegou lá o mecânico, arrumou o carro. E o telhado da igreja ficou, falei, irmãos, vamos deixar para arrumar domingo, porque aí os irmãos estão todo mundo aqui e a gente vem arrumar.
E quando foi na quinta-feira, nós levantamos, o telhado da igreja estava arrumado. Ela voltou. Como era uma telha de aço, esses telha de zinco, ele voltou o telhado no lugar. E eu fiquei assim, pensando, algum irmão veio aqui durante o dia, semana, porque a gente, a igreja, eu não vou lá, a gente só vai lá sábado, domingo. Falei, alguém veio aqui e arrumou a igreja. Aí ninguém, comecei a conversar com um, não, outro não, outro não, outro não, outro não. Nenhum dos irmãos arrumaram lá o telhado. E aí chegamos à conclusão que Deus permitiu que o vento quebrasse, mas o próprio Deus, de alguma forma, fez com que o vento voltasse o telhado no mesmo lugar. Tá certo que ele ficou solto, ele ficou sem estar chumbado ali na parede, tudo. A gente fez isso domingo, a gente foi lá, tirou todas as telhas que estavam amassadas, desamassamos, arrumamos tudo, mas conclusão final, Deus voltou o telhado como ele era antes. Então, muitas vezes, a situação acontece na nossa vida para Deus só quer saber quais são as palavras que vai sair da sua boca. Deus permite situações difíceis na nossa vida para mostrar para nós, o que você vai fazer agora? Você vai dar glória ou você vai sair praguejando, dizendo que Deus não te ama, que Deus não está nem aí com você, que é por isso que você não vai para a igreja, e é por isso que você não vira crente, porque só que você começa a ir para a igreja, parece que o mundo cai na sua cabeça, entendeu? Então, viver para a glória de Deus é começar a glorificar o Senhor, até mesmo no momento de aflição, até mesmo no momento de dificuldade. Amém, Jesus? Então toma posse disso. Glorifique a Deus com as suas palavras. A pergunta que eu te faço é, na sua opinião, francamente, por que falhamos tanto? Olha a Sandy aí. Paz do Senhor, Sandy. Deus abençoe sua vida. Em glorificar a Deus com os nossos lábios. Por que nós falhamos tanto em glorificar a Deus? Porque sai mais palavras negativas, palavras de maldição, do que palavra de bênção, palavras positivas, palavras que realmente expressa aquilo que Deus está falando. Por que, na sua opinião? Na minha opinião, é porque o ser humano, ao invés de crucificar o velho homem na cruz do Calvário, ele prefere mais viver na velha criatura do que no novo de Deus. Porque novo é novo. Novo é novo na visão, é novo na palavra, é novo no coração, é novo no entendimento, é novo em tudo. Mas como dá muita vazão para a carne, para a carnalidade, aí a gente acaba fazendo o que o mundo faz, falando o que o mundo fala, pensando o que o mundo pensa. Então nessa noite é o desafio para mim e para você. Vamos glorificar a Deus por meio das nossas palavras. Amém, Jesus? A segunda maneira de glorificar a Deus é em nossa casa. Josué 24:15 diz, porém, se vos parece maus a vós servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servireis, se aos deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, olha só. Como é que vai ser a sua casa? A sua casa vai ser uma casa que vai glorificar a Deus? Ou sua casa vai glorificar os deuses deste mundo? Os deuses da terra? Os deuses que os vossos pais no passado cultuavam? É interessante aqui, queridos, que essa passagem me chama muita atenção, porque Josué agora ia levar o povo para a terra prometida, ia colocar o povo na terra prometida. E ele está fazendo desafio com a nação, porque a nação precisava entender qual era a chamada, que eles foram chamados para a glória do Senhor, para glorificar a Deus. O projeto de Deus para a nação de Israel era tirar eles do Egito para adorar o Senhor no deserto, para ser pessoas que glorificassem o nome do Senhor. Mas a verdade é que a nação de Israel saiu do Egito, mas o próprio Egito não saiu deles, porque eles levaram junto com eles os deuses do Egito. E quando Josué faz esse desafio, ele coloca diante do povo que o povo tem que fazer uma limpeza no coração deles e tirar todos os deuses que estavam ali. E a Bíblia diz que na sequência eles fazem isso. Eles tiram todos os deuses que estão ali guardados nas bolsas e eles colocam por terra, porque até então, 40 anos depois que eles tinham saído do Egito, ainda estavam com os deuses do Egito dentro das sacolas deles e, consequentemente, dentro do coração, porque ninguém conseguiria ficar com um deus, um ídolo dentro de uma sacola se aquele ídolo não tivesse também no seu coração. Então, como é que eu glorifico a Deus? Eu glorifico a Deus colocando a minha casa para servir o Senhor. Independentemente das crises, da dificuldade, dos problemas, eu não me dobro diante de outros deuses. A minha casa não pode se dobrar diante de outros deuses. Tá? Então, nessa noite,
coloca o teu coração, coloca a tua casa diante do Senhor, porque Deus quer ser glorificado com a sua casa. Quando nós falamos, hoje tem uma grande dificuldade as pessoas entenderem sobre a igreja local. A igreja local, ela tem esse papel. Eu sei que muitos têm falhado, eu sei que muitos líderes não têm feito o papel dele de pastor como deve ser. Eu sei de tudo isso, eu sei de muitas coisas ruins que estão acontecendo dentro da igreja, mas a igreja local, ela cumpre esse papel. Se não é a igreja local, é a minha casa, porque a minha casa é a igreja local, a sua casa é a igreja local. Você vai ver que no passado as igrejas começaram como? Paulo mesmo falava, a igreja que está na casa, aí ele cita o nome da pessoa. Então você vai ver que a casa é o lugar da igreja, é o lugar da adoração, é o lugar onde nós glorificamos ao Senhor. Então, se você vê uma casa onde o pessoal diz ser crente, mas é palavrão, os filhos não estão glorificando a Deus, precisa fazer uma mudança, porque para minha casa glorificar a Deus, eu preciso me entregar totalmente ao Senhor. Eu tenho que decidir que na minha casa o Senhor será o Deus Todo-Poderoso. Tá? Então, eu preciso glorificar a Deus na minha casa. Você precisa glorificar a Deus na sua casa. É aí que entra um grupo de oração, é aí que entra um momento de célula, tem que ser alguma coisa ali dentro, um culto do lar, alguma coisa que glorifique o nome do Senhor. Se não tiver nenhum dessas práticas, então tem que ter uma harmonia, tem que ter palavra direcionada, tem que ter vigilância, porque a todo tempo o diabo está querendo destruir os lares. E eu estou aqui mais de 3 anos ministrando, e o que tem de pessoas que dizem, pastor, ora pela minha família, ora pela minha esposa, ora pelo meu esposo foi embora, minha esposa foi embora, meus filhos estão nas drogas, meus filhos... Então a gente vê que o alvo de Satanás é destruir a família. Por isso que a minha casa precisa ser um altar do Altíssimo. Ele tem que ser glorificado na minha casa. Então glorificar a Deus começa dentro do lar. Quando cuidamos bem da nossa família, estamos cumprindo o chamado de amar e servir aquele que o Senhor nos confiou. O amor, o respeito, a dedicação dentro de casa refletem a presença de Deus em nossas vidas. Da mesma forma, a organização, a limpeza no lar, o ambiente que convivemos também são formas de honrar a Deus. Um ambiente limpo e bem cuidado transmite paz, acolhe a família, mostra que reconhecemos a casa como bênção dele. E servir, glorificar o Senhor, portanto, não está apenas nas grandes obras, mas também nos pequenos gestos do dia a dia. Então a minha casa pode glorificar Deus com pequenos gestos. Tá entendendo? O marido que ajuda a esposa a lavar a louça, a passar o pano na casa. A esposa que ajuda o marido a ajudar a pagar as contas da casa. Enfim, tudo isso glorifica a Deus. Tudo isso mostra que Deus está ali naquela família. Tá entendendo? Quando ambos, né, quando um perdoa o outro, quando um ajuda o outro, tudo isso, querido, glorifica a Deus. Eu fico assim, eu acho muito interessante como que Deus trabalha. Deus é muito sábio, ele é muito inteligente. Ele diz para nós assim, olha, quando é que você será perdoado por Deus? Quando você perdoar aqueles que te magoaram. E hoje em dia, quantos maridos magoou a esposa? Quantas esposas magoaram os seus maridos? Então tem que haver perdão contínuo, constante, porque senão Deus não é glorificado naquela casa. O Valmir Pereira está dizendo, pastor, ora por Keitniele para a libertação dos vícios. Tem orado sempre, né, o Valmir? Vamos orar. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Keitniele e também do Vitalmiro, né, que a gente sempre tem orado, pedindo a bênção, a libertação, que o Senhor possa entrar com providência, trazendo cura, trazendo restauração na alma dos teus filhos. Cremos, meu Pai, que só o Senhor pode libertar uma pessoa das drogas, só o Senhor pode tirar uma pessoa desse poço e desse inferno, porque a tua mão poderosa pode agir com força nessa situação. O homem não consegue, Pai. Por mais que os homens tentam, eles não conseguem. Só o Senhor. A tua palavra diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só o Senhor pode libertar de verdade. Então eu oro por essa família. Eu oro, meu Pai, pela vida dos filhos do teu Filho. E clamo pedindo a libertação, em nome de Jesus. Uma libertação sobrenatural. De maneira que amanhã ou depois eles vão reconhecer que foi as tuas mãos que os tirou de lá.
Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém, Jesus. Amém, Valmir. Deus abençoe. Todas as vezes que você entrar na live, peça que eu estarei orando. Nem já até sei o nome dos seus filhos, né? De tanto que a gente tem orado, e uma hora Deus vai fazer um milagre muito grande na vida deles, e quem sabe você vai se lembrar aí que nós temos clamado e Deus ouviu as nossas orações. Amém? Deus abençoe, Valmir. Glória a Jesus. Querido, vocês não falaram para mim de onde vocês estão nos assistindo. Eu já estou quase encerrando a live e vocês ainda não interagiram comigo aqui. Por favor, Tassem Babu, Bispo Matias Santana, Vicente Potes, a Sandra aqui, ó, ela é daqui de Campinas, o Israel também é daqui de Campinas. São pessoas aqui do nosso convívio, mas eu quero saber de você, onde vocês está, de onde você está nos assistindo. Se você já é crente, frequenta uma igreja, fala para mim qual igreja você está frequentando, qual é o nome do seu pastor, tá? Se você não é cristão, se você está desviado do caminho do Senhor, está parado, então chegou o momento de você entrar na nossa igreja virtual, já que você não está frequentando igreja nenhuma, tá ok? Eu quero chamar você para participar comigo. O telefone para você ser membro da nossa igreja virtual é 19 997 02 3477. Então vamos lá de novo? 19 997 02 3477. Você entrando no WhatsApp, eu vou colocar você no meu grupo, tá, da nossa igreja virtual, e lá a gente vai estar ensinando a palavra de Deus, orando por você, pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, tirando as suas dúvidas, né, na medida do possível. Às vezes não dá tempo, mas se der tempo, a gente vai estar tirando as dúvidas aí. Olha lá, a Silvia está dizendo, eu faço parte da igreja virtual. A Silvia foi o primeiro membro dessa igreja, querido, que nós abrimos aqui. E foi até mesmo por incentivo dela. Ela entendeu que a gente precisava fazer isso, para ter um contato mais próximo, para a gente poder orar, ajudar a decidir algumas coisas, trazer uma palavra, ensinamento, enfim, aquilo que como cristão você precisa. Você pode não estar numa igreja local, mas você precisa de orientação, você precisa de um ensinamento, você precisa da palavra de Deus. E eu estou aqui como pastor para ajudar vocês dentro dessa visão que Deus nos deu aí através. Já faz algum tempo que eu estava pensando, mas aí a Silvia chegou e disse, pastor, chegou a hora, vamos abrir essa igreja e eu vou ser o primeiro membro. Eu falei, amém. E já chegou mais dois, viu, Silvia? Chegou agora a Daniele, o Daniel, aliás, e a Ana, tá? Que já entraram também no nosso grupo. E teve uma outra pessoa aqui que pediu para me passar o telefone, que ela vai entrar também. Então, provável que depois dessa live aí, nós vamos ter mais umas 4, 5 pessoas na nossa igreja virtual. E eu quero fazer uma igreja bem forte, grande mesmo, porque eu quero interagir com vocês e eu quero gastar tempo com isso. Eu quero orar, eu quero pedir direção de Deus, eu quero realmente dar uma palavra firme e forte para essas pessoas que fizerem parte dessa igreja, para que Deus possa te ajudar, porque Deus me chamou para pregar a palavra dele. Para mim é um prazer poder falar de Jesus, orar por você, saber que no final Deus vai agir de uma forma sobrenatural e a bênção com certeza vai chegar na sua vida. Amém? E o pastor cuida mesmo, viu, gente? Tá falando a Silvia aqui. Daqui a pouco eu vou lá para a igreja, Silvia. Vou fazer um videozinho lá e mostrar para vocês com nossos irmãos ali na nossa reunião com os líderes de célula, o pessoal que vai ministrar depois no meio de semana, tá bom? Ande 2 ou 3 reunidos em nome de Deus, ali se faz presente. Olha o Sandro falando aí. O Sandro, para quem não conhece, querido, o Sandro, a Silvia e a Solange, né? Solange Souza, Silvia Brito e Sandro Santos, eles estão comigo aqui desde a época da pandemia, né? Acho que uns 3 anos, aí 4 anos nós estamos juntos. Todas as vezes que eu abro live, eles estão aí comigo. Aí foi a Silvia que me deu um empurrão de abrir a igreja virtual aí para a gente poder se comunicar através do WhatsApp e também ensinar, tirar dúvida, orar, enfim. De repente está com, pastor, eu tenho uma decisão para tomar, eu não sei o que fazer. Nós vamos orar e pedir direção para Deus, tá bom? Estamos aí juntos e Deus vai abençoar grandemente as nossas vidas. Amém, Jesus? E hoje o tema é viva para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus com as suas palavras, né? Viva para a glória de Deus na sua casa. A sua casa precisa ser uma casa de oração. A sua casa precisa ser uma casa do louvor. A sua casa precisa ser uma casa onde a glória de Deus se manifesta. Ok? Para que as pessoas, ao chegarem na sua casa, elas digam assim, nossa, que lugar gostoso. Eu sinto algo diferente aqui. É a presença de Deus. A Bíblia fala que a arca, né, ficou na casa de Obed-edom 3 meses. E foi tão grande a ação de Deus na casa de Obed-edom que o comunicado chegou até o rei Davi. O rei Davi estava levando a arca, deu um problema no meio do caminho,
né, Uzá, que foi tentar segurar a arca, morreu. Ele levou a arca para a casa de Obed-edom. E durante 3 meses a Bíblia diz que Deus o abençoou grandemente. De maneira que o comunicado chegou até Davi. Davi disse: eu tenho que trazer a arca, porque eu preciso dessa bênção aqui. Então, querida, a tua casa precisa ter a arca do Senhor, para que a bênção do Senhor esteja lá. Tá? Então essa é a maneira de nós glorificarmos a Deus em nossas casas. E a terceira maneira é glorificarmos a Deus quando entendemos que a igreja é um lugar santo de adoração. A igreja, a reunião do povo, a unidade do povo é importantíssima. O diabo está quebrando isso hoje de muitos cristãos por não entenderem que nós precisamos estar juntos, unidos. Se nós não estivermos unidos, orando um pelos outros, tá? O mais velho ensinando o mais novo, que essa é a visão de reino, a visão de família. O sistema que Deus, onde Deus trouxe o evangelho, trouxe a palavra, foi no sistema patriarcal, onde o pai recebia as instruções e passava para os filhos. É assim hoje, não mudou não. Os mais velhos, os cristãos mais velhos, que têm mais experiência com Deus, os que buscaram mais a presença de Deus, os que estão mais avante na caminhada cristã, eles vão ser usados para ensinar os mais novos. Tem até uma passagem, né, que a palavra do Senhor fala, eu não estou lembrado aonde é essa passagem, não sei se é Tiago, não é Tiago. Eu não vou lembrar aqui agora onde está essa passagem, mas a Bíblia fala sobre as mulheres mais velhas, que já eram casadas, que já tinham uma vida, né, de família consolidada. Elas precisavam ensinar as mais novas para amar os maridos. Deixando claro que quem foi na frente, os pioneiros, aqueles que estão à frente, tem da parte de Deus o poder de consolidação para os novos. Então, a igreja não pode perder isso. A cultura japonesa ensina isso. O japonês, ele tem um senhorzinho lá sentado no banco, ele sai lá, ele chega e bate continência para aquele senhorzinho, porque ele entende o papel daquela pessoa mais velha. E hoje, aqui nós que somos ocidentais, nós temos perdido essa característica. Nós temos simplesmente ignorado esse princípio. Então, a igreja está aí para Deus usar os mais velhos, para ensinar os mais novos, para ensinar as pessoas. Mas o fulano tal lá errou. É problema dele que errou, querido. Todos que errarem vão ter que dar conta da sua vida. Nós não precisamos nos preocupar com quem estão errando. Nós precisamos nos preocupar com quem estão acertando, para ser exemplo para nós. Para nós termos um espelho, tá? E se nós ficamos olhando para quem estão errando, nós temos que fazer a coisa certa. Porque não é porque um está errando que todos estão errando. Então a igreja de Cristo, ela continua firme e forte. A igreja de Cristo, ela não perdeu a trilha. Ela vai continuar. Mas são só os remanescentes, são aqueles de fato que são fiéis ao Senhor. Por isso que você precisa olhar para esses homens, para essas mulheres, para essa igreja que está caminhando, que ela não parou de caminhar não. Amém? Um CNPJ aqui, outro ali, pode dar problema. Mas a igreja de Cristo não. A igreja de Cristo continua firme e forte. Então, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus e aproxima-te mais para ouvir do que para oferecer sacrifício de tolo, porque não sabe que fazem mal. Muitas pessoas têm falado coisas absurdas do povo de Deus. Não sabe do que está acontecendo e falam. Não faça isso. Ore pelas pessoas. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos a igreja do Senhor. Nós não estamos aqui para apontar dedo em ninguém. Eu vi uma mensagem de um pastor aí, que ele tem conhecimento judaico, muito conhecimento, e ele falou sobre a exposição da nudez do outro. A Bíblia diz: não exponha a nudez do seu filho, da sua filha, da sua cunhada, da sua tia, do seu tio, do seu pai, da sua mãe. O que é expor a nudez? Expor a nudez é colocar a vergonha da pessoa em exposição. Nós não podemos fazer isso. A Bíblia diz que o filho de Noé viu o pai nu, ao invés de cobrir, ficou fazendo chacota com o pai nu. Depois recebeu uma maldição. Muitos estão amaldiçoados hoje porque ao invés de orar, ao invés de clamar por alguém que está passando por uma dificuldade, a pessoa aponta o dedo e começa a falar mal. Não sabe da história, não sabe o que aconteceu. Então, igreja, nós precisamos entender assim, nós temos que glorificar a Deus na igreja. Nós temos que glorificar a Deus na união do povo. Eu já vi muita gente falando aí que no passado as pessoas se uniam para orar, hoje as pessoas se uniam para fazer fofoca, para falar mal um do outro, para expor a pessoa, para trazer a nudez da pessoa. Nós não fomos chamados para isso.
Cada um vai ter que dar conta da sua vida para Deus, e Deus está vendo tudo que está acontecendo. Ele é o justo juiz que julga. Se ele não julgou até agora, é porque não é a hora de julgamento. Judas ficou com Jesus 3 anos e meio, roubando Jesus. E nem por isso Jesus colocou ele para fora. Nem por isso Jesus disse que ele não era digno de fazer parte do grupo. Por que ele não fez isso? Porque teria o momento certo da ação de Deus. Deus tem um tempo certo para todas as coisas, até mesmo para trazer juízo sobre aqueles que mentem, que roubam, que fazem coisa errada. Nós temos que adorar a Deus na igreja. A igreja é lugar para adorarmos. A igreja é lugar para orarmos. A igreja é lugar para nós exercermos misericórdia, colocarmos o amor de Deus em evidência, tá? Para praticarmos, tá entendendo? A unidade, a comunhão. É para isso que serve a igreja. Então nós precisamos glorificar a Deus na igreja. Por isso, querido, baseado já nessa dificuldade que as pessoas estão tendo de estarem em uma igreja, até por conta de muitas coisas ruins que estão acontecendo, porque é fato. A Bíblia diz que nos últimos dias nós teríamos muitos falsos profetas. Nos últimos dias, Paulo fala para Timóteo, os homens serão amantes de si mesmos, serão egoístas. E a gente sabe de tudo isso que está acontecendo dentro da igreja. Então, se você não quer ir lá naquela igreja porque realmente está acontecendo isso, de fato está acontecendo isso, você não quer compactuar com essas coisas, tá entendendo? É por isso, querido, que eu abri a igreja aqui virtual. Você pode entrar e eu vou estar te ensinando a palavra de Deus, nós vamos estar orando, vamos estar falando com Deus, e você não vai sair da igreja, você vai continuar na igreja, você vai estar ligado com os irmãos, porque nós precisamos fazer isso. Tá entendendo? Porque é aqui que nós aprendemos a amar. É claro que eu não vou aceitar alguém sobre a minha vida fazendo um monte de coisa errada. E você nem pode fazer isso. Eu não vou ser conivente com o pecado. A Bíblia diz, se você vê o teu irmão pecando, e se você não orientá-lo, o sangue dele será cobrado sobre a tua vida. Então nós temos que denunciar o pecado. Nós não podemos aceitá-lo de forma alguma. Mas nós não podemos parar de congregar. Nós não podemos parar de buscar a Deus. Nós não podemos parar de amar os irmãos. Nós não podemos parar de acreditar que existe realmente um grupo ainda santo e que estão procurando viver a sua vida. Não perfeito, mas santo. Por quê? Porque confessam, porque deixam, porque pedem perdão, porque se acertam. Então é isso que vocês precisam entender. Então não pare de congregar, não pare de adorar o Senhor, porque na igreja nós vamos ter que adorar o Senhor. Nós vamos ter que glorificar o Senhor. As minhas palavras têm que glorificar o Senhor. A minha casa tem que glorificar o Senhor. E na minha união contigo, a minha união com o povo de Deus, tem que glorificar a Deus. Eu não posso, de maneira nenhuma, deixar de ser um instrumento para a glória de Deus, para abençoar a tua vida. O que eu estou fazendo aqui hoje? Eu estou abençoando a tua vida com a palavra. Você precisa deixar Deus usar a tua vida para abençoar a outros. Porque nós somos instrumentos de Deus. E isso é igreja. Igreja é um abençoando o outro com a palavra de Deus. Igreja é um abençoando o outro com a oração. Igreja é um abençoando o outro com o amor de Deus. É isso que é igreja. Amém? Então nessa noite tome posse disso. Não abra mão de estar junto. Não abra mão de estar no meio do povo de Deus. Não abra mão de orar pelo pastor Marcos, pelo pastor que você conhece, pelo irmão que você conhece, que está numa guerra, que está numa luta, que está buscando fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, que não é fácil. Por que não é fácil cumprir a vontade de Deus? Porque esse mundo é tudo torto. Esse mundo está em pecado. O príncipe, o gerente desse mundo, que está gerenciando esse mundo é o Satanás. A Bíblia diz, ele é o príncipe deste mundo. Está entendendo? Então é muito difícil esse mundo você expressar a glória de Deus completa como ser humano. Então nós vamos ter muita dificuldade aqui, mas nós estamos sendo preparados para ser levados daqui. Nós não ficaremos aqui. A Bíblia diz que nós seremos arrebatados. Então, nessa noite, entenda isso. Glorifique a Deus na unidade do povo. Glorifique a Deus com a igreja. Se não der de um jeito, dá de outro. Mas a igreja não pode parar. A igreja não pode parar. Se no teu bairro aí, tá todo mundo fazendo errado, fazendo um monte de coisa errada, o pastor está adulterando, o pastor está fazendo... Não tem problema. Você vai procurar uma outra forma. Você vai estar junto de uma outra forma. Mas você não vai parar. Amém? Olha o Roberto aí, o Zé Roberto. Deus abençoe, Zé. Meu amigão aqui também com a gente. Então é isso que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Por isso eu abri agora essa igreja virtual, para te ajudar, tá? Para você não ficar paralisado, nem ficar aí paralisado na caminhada. Você vai entrar em contato comigo, você vai fazer o cadastro comigo na nossa igreja virtual, e eu vou ser o seu pastor aqui, fisicamente, humanamente falando. Eu vou te ajudar, vou te orientar, vou te ensinar a palavra de Deus, vou orar por você, tá entendendo? Mas você não vai ficar fora da igreja, de maneira nenhuma.
Foi isso que a Silvia falou: pastor, eu já fui aqui, fui ali, não dá certo por conta disso, por conta daquilo, por conta daquilo outro. E os problemas têm se avolumado e a gente sabe disso, não é brincadeira, mas nós não podemos parar, tá bom? Nós estamos aqui para te ajudar. Então, se você quiser fazer parte, se você não está em igreja nenhuma, lembra bem disso. Quem está na igreja, fica firme, vai orar, vai buscar o Senhor e vai dar tudo certo. Agora, se você não está em igreja nenhuma, então pega o meu telefone e nós vamos entrar aqui, nós vamos fazer o nosso grupo. Eu vou ter um grupo para você participar aqui, que é a Igreja Virtual, Comunidade Evangélica Cristo Esperança Virtual, onde eu vou estar ensinando a palavra do Senhor para você. Eu vou estar orando por você, você vai ser um membro da minha igreja, eu vou ser o seu pastor aqui, e eu vou estar te auxiliando e te ajudando naquilo que você precisar. Amém? Glória a Deus. A Luciana do Corrinho. Luciana do Corrinho, Deus abençoe, seja bem-vindo. O Wagner Almeida, Deus abençoe. Amém, queridos? Então, 3, olha só, formas de você glorificar a Deus com as suas palavras, com a sua casa e no meio do povo de Deus, com a igreja. Hoje a chamada de Deus para a tua vida, porque você não pode parar. Você não pode desistir do crescimento que Deus estabeleceu para a tua vida. Então, se você quiser fazer parte da nossa igreja virtual, o telefone é 19 99702 3477. Já marca aí, já entra no WhatsApp, já manda o recado para mim assim: pastor, olha, eu sou da live e eu quero participar da igreja virtual, a Comunidade Evangélica Cristo Esperança. Aí eu vou mandar uma ficha de cadastro para você, você vai se cadastrar e a partir dali você será um membro virtual, aonde eu vou estar como pastor à disposição sua para te orientar. Você vai estar participando de todas as lives, eu preciso que você faça isso. Vou estar te orientando sobre até mesmo a questão da leitura da Bíblia, que você precisa ler Bíblia. Crente tem que ler Bíblia. O grande problema hoje dos cristãos está sofrendo e sendo enganado muitas vezes é porque não leem a Bíblia. Então eu vou estar colocando metas para você, a gente vai estar te incentivando a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém, Jesus? Pergunta: comente como você enxerga a reverência ao templo por parte dos cristãos nos dias de hoje. A gente sabe que hoje está tendo uma certa dificuldade, até mesmo às vezes os próprios pessoal do altar não está tendo reverência para com a casa de Deus. Então é lamentável o que está acontecendo, porém é esperado, porque a Bíblia diz que nos últimos dias seria assim, tá bom? Mas Deus vai te abençoar e você vai voltar a buscar o Senhor na igreja, você vai buscar o Senhor, você vai voltar a ser cristão de novo. Tenho falado com muitos irmãos e alguns dizem: nossa, no passado, pastor, a gente ia para o monte, a gente orava, a gente era usado por Deus em revelação, profecia e tal, e tal, e tal. E hoje tudo parou na nossa vida. Por que parou? Porque você parou. Porque Deus não para nada. Você parou por conta dos problemas com as pessoas. Você parou por conta das crises desse mundo. Nós não podemos parar, porque nós não somos desse mundo e porque nós vamos ser levados daqui. Amém, Jesus? Então olha só, a conclusão: viver para a glória de Deus é mais do que um chamado, é o propósito da nossa existência. Quando escolhemos honrar o Senhor em cada atitude, em nossas palavras, no cuidado com a família, no zelo pelo lar e até mesmo na forma como tratamos o templo, revelamos que Ele é o centro da nossa vida. Assim como Jesus glorificou o Pai, cumprindo a obra que lhe foi confiada em João 17,4, também nós somos chamados a refletir a grandeza de Deus em tudo o que fazemos. Que cada decisão, pequena ou grande, seja marcada por essa verdade. Tudo existe para a glória de Deus. E só encontra sentido quando é vivido para Ele. Então nessa noite, está na hora de você começar a viver uma vida diferenciada na presença do Senhor. A se preocupar mais com a sua vida espiritual, a colocar para fora os deuses estranhos do seu coração e se render totalmente à glória do Senhor. A ser um crente de verdade, um crente simples e humilde de coração, mas que esteja disposto a ser guiado pelo Espírito, obedecendo a voz do Senhor e vivendo em outro nível espiritual. Essa é a grande chamada. Então, se você quiser fazer parte da nossa igreja, não esqueça, tá? O telefone é 19 99702 3477. De novo, 19 99702 3477. Pastor Marcos, estou aqui para te ajudar, para levar você a um outro nível na fé, no conhecimento de Deus. Temos visto até na internet aqui, agora me parece que foi preso um rapaz aí que ficava levantando dinheiro na internet
usando as pessoas, falando de revelações e tal de coisa. Então, tudo isso as pessoas até caem porque elas não conhecem a palavra de Deus. Então, nessa noite, aprenda a palavra de Deus, tá bom? Quero orar por você, quero orar pela sua casa, pela sua família, e não tenha dúvida, Deus vai te abençoar poderosamente. Agora, não saia daqui sem se inscrever no meu canal. E outra, se você sentiu tocado em dar uma oferta também para a nossa igreja, faça isso, tá bom? Você que é do TikTok, procura ali no privado, que eu passo para você o Pix da nossa igreja. Você que é do Kawaii, tem o número do Pix aí embaixo, faça a oferta que Deus põe no seu coração, tá bom? Deus vai abençoar você de uma forma tremenda. Missionária, sonhei com uma lacraia preta em cima da minha cama e as pernas dela eram de ferro. Pastor, sonhei com uma lacraia preta. Não é coisa boa, né, missionária? Não é coisa boa, com certeza, com certeza. Tá bem ligado aí com manifestação demoníaca. Ora a Deus aí, faz um jejum e repreende. Hã? Entendi? Repreende o mal. Minha esposa falando aqui, repreende o mal, porque com certeza não é coisa boa, não. Você tem esse sonho assim, cachorro, bravo, entendeu? Essas coisas para saber, do demônio, tá bom? Vamos orar então, agradecendo a Deus? Pai, no nome do teu filho amado Jesus, nós oramos agora pelos teus filhos. Acabamos de ministrar uma palavra que é um chamado a um concerto diante do Senhor, para vivermos para a glória do Senhor. E é isso que nós queremos. Nós queremos glorificar o teu nome através das nossas palavras, queremos glorificar o teu nome através da nossa família, queremos glorificar o teu nome também no meio do seu povo. Sê conosco, nos abençoe, arranca todo o mal acerca dessa missionária que teve esse sonho. Se for alguma ação maligna contra a vida dela, nós já repreendemos em nome de Jesus, declaramos por terra toda ação do mal e profetizamos sobre ela o milagre, a bênção, a vitória. Em nome do Senhor, estou determinando sobre ela a libertação, a vitória nesta noite, em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos, todos aqueles, meu Pai, que estão muitas vezes aí sem igrejas. Nós estamos chamando eles para um concerto, para participar dessa igreja virtual. Que o Senhor toque no coração de cada um deles e ajude para que eles tomem uma decisão de aceitar o Senhor como Salvador e de viver uma nova vida na sua presença. Esse é o nosso papel aqui. Ser o propagador, ser o porta-voz, o arauto das suas verdades. Então, abençoe grandemente a vida de cada um que receber essas palavras nessa noite. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Amém, Silvia. Deus abençoe sua vida. Primeiro membro da nossa igreja aí, da nossa igreja virtual. E você, se quiser participar, não se esqueça, 19 99702 3477. Deus abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. A Sandy entrou aqui na live.